as cidades cada vez mais congestionadas e a consciência de que o meio ambiente precisa de ajuda urgente, muitos motoristas estão optando por veículos que, além de compactos, são mais econômicos e menos poluentes. Os carros elétricos. A expectativa de vendas de veículos eletrificados no Brasil para este ano subiu para mais de 160 mil unidades, segundo informações da Associação Brasileira do Veículo Elétrico. Isso representa uma mudança significativa na forma como nos relacionamos com a mobilidade urbana e o meio ambiente. Para falar sobre o assunto, a gente recebe o gerente de vendas, Daniel Duarte. Seja muito bem-vindo à nossa casa, Daniel. Boa tarde. Boa tarde. Grande Daniel, bem-vindo. Obrigado. Obrigado por receber o nosso convite. Muito Daniel, obrigado. Quando a gente fala de carro elétrico, as pessoas ainda têm bastante dúvida. O que é um carro elétrico? Assim, hoje o carro elétrico já é uma realidade aqui no nosso país. Os números cada vez vêm aumentando mais as vendas. O brasileiro comprou essa ideia. Então, cada vez mais a gente vê abrindo mais concessionárias, mais marcas vindo para o Brasil, acreditando no mercado brasileiro. E assim, o carro elétrico tem vários benefícios, né? Um que já você falou, que é da emissão de gás, que zera, né? Porque o carro é elétrico. E os benefícios dele, urbano, é muito bom. Você não tem barulho no carro, você não sente vibração. Para o uso urbano é excelente. Agora, quando você tem uma viagem mais longa, uma viagem que você tem que programar, então dificulta mais um pouco ainda, por causa que o nosso país ainda não adequou a todas essa mobilidade elétrica. E devido a essa informação, você como uma pessoa que trabalha com carro e entende de carro, você acha que é o momento do brasileiro comprar um carro elétrico? Sim, esse é o momento já é realidade. Hoje, para o uso urbano, não tem, assim, vamos dizer, algum bloqueio que faça você não comprar. Hoje você pode carregar o carro nos postos, você pode carregar na sua própria residência, e carregando na residência fica mais barato ainda. Boa. Por falar em carregar, acho que antes da gente continuar o assunto, a nossa repórter Letícia Andrade foi até um posto de abastecimento e vai contar pra gente como é que funciona essa coisa de carregar o carro. É com você, Lelê. Oi, gente, boa tarde para todo mundo. Olha só, aí no estúdio vocês estão falando então sobre o carro elétrico, mas aí com certeza o pessoal de casa deve estar pensando, como é que isso funciona na prática? Como é que a gente pode recarregar um carro elétrico? E aí eu tô aqui para mostrar isso para vocês, viu? A Tati está do meu ladinho. Tati, bem-vinda ao nosso Santa Receita. Boa tarde para você. Boa tarde a vocês aí. Menina, conta pra gente como é que funciona isso, porque a gente está acostumada a chegar no posto de gasolina, abastecer o nosso carro e aí para recarregar um carro elétrico. Isso aqui é quase um totem lá do posto, né? É isso aí, é super simples. A gente tem que ter um aplicativo no telefone, já cadastrado direitinho, a gente vai chegar no posto, a gente vai abrir aqui, onde faz o recarregamento, abre. A gente vem igual quando coloca a gasolina, tira, a gente vai encaixar ele. As crianças que vão adorar, as crianças adultas também, porque isso deve ser divertido, gente. Ó, vamos lá, é pesado esse cabo, hein? Pesado. Aí, ó, a Tati vai encaixar ali no totem. Olha, como se fosse um plug da tomada mesmo, gente. Encaixou. Aí você vai pegar o seu telefone lá no aplicativo, todos eles têm um QR Code. Você vai ler esse QR Code já lá no seu aplicativo, que aí já vai fazer começar o carregamento. Iniciar a carga, tomada, carregar. Ah lá, já tá dando início da carga. Que demais! E conta uma coisa pra gente. Vamos falar em termos de custo, né? É mais barato então a gente recarregar? Quanto a gente paga para recarregar um carro elétrico, por exemplo? Então, em média de R$ 2,15, R$ 2,50 para você carregar na rua. Sai muito mais barato você recarregar em casa, porque as companhias de energia acabam cobrando
1,10, 1,15 mais ou menos. Então, se você puder carregar em casa é bem melhor, sai mais em conta. Olha que legal. Então, para você poder fazer uma viagem, você tem que se programar bastante. Vamos mostrar o carregador portátil, gente? Porque eu fiquei chocada. Enquanto isso, já a gente mostra ali, olha, como é que fica aparecendo no totem. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista José Cláudio mostrar para vocês ali, que eu vou pegar aqui no porta-malas para poder mostrar junto com a Tati o carregador portátil, que eu fiquei chocada. Olha só, é isso aqui, né, Tati? Você recarrega o seu carro na sua casa. Eu vou abrir aqui, você me ajuda? Pra gente poder mostrar pro pessoal de casa. Isso aqui é um acessório que a pessoa tem que comprar separado. E aí, olha isso, eu achei demais. Tem o nosso plug, mas você carrega na tomada. É a tomada convencional, Tati, eu tô passada. É isso aí, dá pra você carregar dentro da sua casa. E aí, quanto tempo demora pra recarregar o carro inteiro? Então, uma carga completa é média 6 horas. Mas assim, se você for fazer uma viagem, é bom se programar, né? Vai fazer uma viagem, ver quais são os pontos que tem postos de gasolina, shopping, que pode você carregar para você não ficar na mão também, né? Vamos vir aqui para a sombra, para o pessoal de casa, para a gente poder finalizar aqui. Outra dúvida que acontece é porque a gente sabe que quando a nossa gasolina do carro tradicional acaba, acende a luzinha, a gente ainda tem alguns quilômetros para rodar até encontrar o nosso posto de combustível e etc. Como é que funciona no carro elétrico? Mesma coisa, é igual um carregador no celular. A média, assim, que a gente orienta, deu 20% abaixo, dando 20% de carga, já procura, porque dá para andar mais ou menos 60 km para você, assim, andar tranquilo, né? Porque ele completo você anda em média 320. Dentro da cidade é muito mais econômico, porque ele recarrega enquanto você vai freando. O próprio carregador dele vai carregando sozinho. Gente, eu tô chocada com a praticidade, eu amei. Confesso pra vocês, quem sabe Lelê não aparece com um carro elétrico, hein, Tati? Guarda dinheiro e daí a gente compra. Eu volto com vocês pro estúdio. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês. Volto com vocês. Um beijo, Lelê. Lelê falou numa parte seríssima agora, que eu acho que é o que a gente pensa. Ok, funciona, né? Ele vai poluir menos, de repente eu consigo fazer isso na minha casa. Mas e valores? Quanto custa um carro elétrico em média hoje? Assim, o carro elétrico, quando ele veio para o Brasil, ele veio com um preço mais elevado. Então, quando veio novas marcas, acabou que o preço diminuiu. Hoje nós temos carro elétrico a partir de R$ 99.900. Então, um mais compacto, com um espaço melhorzinho, você paga na faixa de R$ 149.900. Então, os preços hoje já cabem no bolso do brasileiro. Aí, deixa eu te fazer uma pergunta sobre a manutenção de um carro elétrico. A gente sabe o seguinte, que o nosso celular, a bateria vicia, acaba descarregando, acaba não durando tanto, porque ela é feita de um processo químico, assim como a bateria de um carro elétrico. Pifou a bateria de um carro elétrico desse, são baterias gigantes. Como é que funciona isso? Existe peça para trocar e você tem mais ou menos ideia de um valor? Assim, hoje as manutenções é de 20 em 20 mil quilômetros. Eu estou falando do carro que a gente tem, é de 20 em 20 mil. E a revisão varia mais ou menos de R$500 em média, cada revisão dessa. Nossa, e ela estabelece nesse valor, geralmente? Assim, a revisão par de 20, ela troca só filtro do ar-condicionado, fluido de arrefecimento, é uma revisão mais ou menos de R$400. E a outra revisão de 40, ela verifica mais itens do software do carro, essas coisas. E varia na média de R$700. Então, colocando pela média uma pela outra, varia mais ou menos uns 500, 550. E a bateria, ela tem 8 anos de garantia. Então, para você ver, eles acreditam no produto, porque dá 8 anos de garantia. E, assim, existe muitas pessoas que falam, a bateria é muito caro. Realmente a bateria é um preço muito caro mesmo, varia mais ou menos uns R$40 mil uma bateria. Então, mas não é algo que estraga fácil, porque se eles dão 8 anos de garantia, é algo que você não vai precisar trocar tão cedo.
Boa. Quando a gente fala de carro, né? Todo mundo fala assim, o carro antes a gente pode trocar o carro como um bem, enfim. Mas hoje ele saiu da concessionária e já vale bem menos. Pisou ali do outro lado, né? Quando eu falo de um carro elétrico, como é que funciona isso e quanto tempo dura, por exemplo? Um carro elétrico daqui 10 anos, por exemplo, como é que ele vai estar? Como é que a gente pode pensar, assim, mais ou menos sobre isso? Em relação à desvalorização do carro e quanto tempo de uso, o que vai mudando nele? Assim, o mercado chinês, ele evoluiu bastante, porque quando a gente falava em China, a gente já pensava naqueles produtos ruins, né, com pouca duração. Hoje, esses carros elétricos, eles fazem carro para 20 anos de uso. Então, a vida útil do carro é bem elevada em relação ao que a gente pensa sobre a China. E, assim, o valor de revenda desses carros é igual uma combustão qualquer. Quando você vai deixar numa revenda, eles vão depreciar o carro porque eles vão revender esse carro, dar garantia, tem todo o processo para deixar esse carro lá. Quando você vende no particular, você consegue um valor melhor, né, em relação à tabela FIPE. Só que muita gente não quer essa burocracia e acaba deixando na concessionária para trocar em um carro novo. Então, hoje, a média do carro elétrico está sendo depreciação de 20%, mais ou menos. E você tem ideia, mais ou menos, do valor de 1 quilômetro rodado em relação à gasolina e 1 quilômetro rodado em relação ao carro elétrico? Exemplo, dinheiros. Se a gente sair daqui de Aparecida e for para São Paulo, a gente vai gastar, só ida que eu falo, Tá. No carro elétrico a gente vai gastar mais ou menos uns R$18. Se a gente pegar um carro econômico a combustão, nós estamos falando aí de R$100. Então nós estamos falando de uma economia de 80%. Sim. É uma boa economia, né? Mas ainda tem essa coisa de ser novo. Ele é um carro menor? Ele sempre é mais compacto ou não? Isso é indiferente? Não, ele tem de vários tamanhos. Existe os menorzinhos, compactos, que tem até de 4 lugares, mas tem o acima dele, a segunda categoria, que é um tamanho de um carro normal. A mala normal, dá para uma família usar. A parte interna dele, desculpa a ignorância, mas ela é igual a dos outros carros ou não? Assim, a parte interna dele chega a ser o acabamento até mais sofisticado, o design bem melhor do que um carro normal, na mesma faixa de preço. E o motor, como é que eu também estou pensando, estou espedaçando ele. Porque assim, a evolução do carro a combustão, ela aconteceu muito pouco, né? Desde o início até hoje, é aquilo, é combustão, é combustível, é explosão e faz o carro funcionar, basicamente isso. E o carro elétrico não, ele vai evoluindo, a cada ano ele vai evoluindo cada vez mais, ficando cada vez mais moderno. E o motor, como é que é o motor de um carro desse? Assim, igual eu falei anteriormente, você não ouve barulho, Nada, não ouve né? ruído. Assim, é um carro muito bacana de você estar dirigindo no dia a dia. Para você ter ideia, esse carro que eu tenho tem 96 cavalos. E o arrancado dele é muito forte. É até mais forte do que um carro a combustão. Então, assim, é muito bom mesmo. Quem vai por esse caminho do carro elétrico não volta atrás mais. E esse que a gente mostrou, por exemplo, ele é totalmente elétrico, porque é ali que recarrega. Mas a gente tem alguns que são híbridos e elétricos ao mesmo tempo, é isso? Como é que funciona esses carros? Isso, esse carro que nós mostramos no vídeo, ele é 100% elétrico, mas também existe o carro híbrido plug-in, que ele é elétrico e a gasolina. Então você carrega ele e pode andar na gasolina. Esse carro é o carro mais recomendado para o nosso mercado, para quem gosta de fazer viagens mais longas com a família. Então esses carros é bem melhor. Para você ter ideia, um carro desse tem autonomia até de 1.000 quilômetros, dependendo do modelo. Então dá para você viajar bem e vai ter uma economia muito boa também. Uma boa, que é o meio termo, né? É o meio termo, né? Porque às vezes dá um pouco mais de segurança pra gente, na verdade, investir talvez num carro novo, híbrido, né? A gente ainda porque fica dá um pouco de medo, dá um pouco confessar que as pessoas devem ter muito preconceito às vezes, né? Quando chega na loja, alguma coisa assim, perguntando sobre o carro elétrico, né? Tem muitas dificuldades, assim,
tem um receio, tem um bloqueio de comprar, mas tem aquela certa curiosidade. Então, quando a pessoa faz o test drive e vê todos os benefícios que o carro tem, ela acaba comprando. Porque muitos falam, não vou comprar porque não dá para mim fazer uma viagem longa. Só que aí o cara para pensar, ele, que viagem longa que eu faço? Aí fica se perguntando, qual foi a última que eu fiz? Então ele vai ver, o carro é para uso urbano. E para uso urbano, o recomendado é o 100% elétrico. Porque você, dentro da cidade, você consegue mais autonomia. Porque ao frear, você regenera a bateria e ela recarrega novamente. Muito interessante. Interessante Demais. Você de casa ficou com alguma dúvida? Pode mandar mensagem para eles no Instagram, @FiatFirenze. Daniel, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo à nossa casa, viu? Muito obrigado. E o Daniel trouxe um carro pra gente de presente. Obrigado, Daniel. Muito obrigado.